terceira maior causa de mortalidade nos Estados Unidos, só perdendo para câncer e doenças cardiovasculares. São as doenças autoimunes. É o tema deste vídeo. Lúpus, Crohn, tireoidite Hashimoto, esclerose múltipla, vitiligo, eczema, alopécia são as doenças autoimunes mais comuns. Mas essa lista de doenças autoimunes, ela não para aqui. Veja essa lista aqui. Tem essa página, mais essa e mais essa. São mais de 170 doenças catalogadas como doenças autoimunes. E a característica de todas elas é que tem o seu início no seu intestino. Toda doença autoimune começa e termina no intestino. Isso ocorre por quê? Quando o seu intestino ela está bem, ela tem uma permeabilidade controlada, só permite a entrada de substâncias importantes para suas células, tecidos e órgãos. Vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos graxos essenciais. Mas quando o seu intestino está ruim, está em desequilíbrio, ela forma a hiperpermeabilidade, ou seja, abre buracos na parede do seu intestino, permitindo a entrada de substâncias que não deveriam. Os patógenos, as substâncias tóxicas. Quando o seu intestino está bem, as proteínas que você não digeriu, ela vai embora. Os vírus, os fungos, as toxinas, elas vão sair junto com as suas fezes quando o seu intestino está bem. Mas quando o seu intestino ela fica doente, abriu buracos na parede do seu intestino e agora ela vai permitir a entrada também daquela proteína que você não digeriu, que vai levar às alergias, às doenças autoimunes, aquele fungo que não deveria entrou, aquele metal pesado que não deveria entrou, ou seja, a entrada de vírus, de bactéria, de fungos, daquela proteína que você não digeriu, de substâncias halógenas que são os metais pesados, os metais tóxicos. Quando a entrada dessas substâncias, o seu sistema imune é obrigado a se defender. E para se defender, eles vão formar anticorpos. Essa hiperpermeabilidade que permite a absorção absurda de toxinas, é o seu corpo a produzir os anticorpos, mas esses anticorpos, em demasia, no final das contas, acaba atacando as suas células, os seus tecidos, os seus órgãos, que é o que nós chamamos de doenças autoimunes. Então, quando entrou esses patógenos, o seu sistema imune produziu os anticorpos. Esses anticorpos são soldados que você produz e para cada tipo de toxina, de patógeno, é um tipo de soldado. Então, são diversos soldados que você está construindo dentro do seu organismo. É como se você estivesse formando soldados, os Schwarzenegger com sua bazuca. E cada Schwarzenegger atrás do seu vilão, do seu patógeno. O problema do Schwarzenegger é que ele não sabe distinguir a diferença entre uma cobra que deveria ser o vilão, que deveria ser eliminado, com uma minhoca. Ele percorre o seu corpo à procura desta cobra. E quando encontra, é bum, e vai eliminando. Mas quando ele encontra uma minhoca, ele pensa que também é uma cobra e acaba destruindo essa minhoca. Só que essa minhoca é um tecido do seu corpo. E aí vem as doenças autoimunes. Isso ocorre por mimetismo molecular. Quando você consome o glúten, por exemplo, o glúten ela é altamente inflamatória, faz com que aconteça a hiperpermeabilidade, é absorvida pelo seu organismo e o glúten é constituído de glutenina e gliadina. A gliadina tem essa estrutura molecular, tem essa estrutura de aminoácidos, que é parecida, que é similar à estrutura de aminoácidos do seu cerebelo. Então Schwarzenegger, que deveria só combater a gliadina, ele pensa que o teu cerebelo também é uma gliadina. E ele começa a atacar o teu cerebelo. E o que é o teu cerebelo? O cerebelo é esta parte do seu cérebro que controla, por exemplo, o seu equilíbrio. Então, de repente, você começa a tropeçar mais fácil, desequilibra mais fácil. Você começa a andar arrastando os pés, não consegue mais levantar os pés, adequadamente para caminhar. Isso é doença autoimune, isso é glúten, que também tem uma estrutura similar à da sua tireoide. Então, o Schwarzenegger começa a atacar a sua tireoide, produzindo o que nós chamamos de tireoidite de Hashimoto. Se você estiver contaminado pelo Streptococcus,
que é muito comum e você pode não ter sintoma nenhum, mas o seu corpo está produzindo um anticorpo. Esse Streptococcus ela tem uma estrutura similar à bainha de melina, ou seja, Schwarzenegger, que deveria eliminar apenas o Streptococcus, começa a atacar sua bainha de melina. O que é isso? A bainha de melina é o fio, é o axônio do seu neurônio, só que é um fio encapado. E essa capa é a bainha de melina. Mas o Schwarzenegger começa a destruir essa capa. E aí você terá um monte de fio desencapado no teu cérebro. E fio desencapado dá choque, dá tilt. Isso vai levar a problemas neurais. As doenças autoimunes sempre iniciam no seu elo mais fraco. Se você pegar um colar de pérolas e pegar as duas pontas e esticar, aonde ela vai arrebentar? No elo mais fraco. E é justamente no elo mais fraco é que vai aparecer primeiro as doenças autoimunes. E se você já tem um problema autoimune, ela nunca vem sozinha, ela vai vir uma atrás da outra, porque os anticorpos estão atacando o seu corpo. Então ela sempre vem em comitiva. O problema é a detecção das doenças autoimunes. Nos Estados Unidos, para você detectar que o seu problema é uma doença autoimune, em média, você tem que ir a 5 profissionais, até que realmente chegue a confirmação de que o problema é um problema autoimune. Esse é o primeiro problema. O segundo, qual é o tratamento para a doença autoimune? Não existe tratamento para a doença autoimune. O que se faz normalmente é o uso, por exemplo, se você está com uma fibromialgia, aquela dor que não para, é o uso de corticoides para tirar o desconforto. Então você pode melhorar do desconforto, mas ela não está tratando o problema. Assim como também vai ter a recomendação de imunossupressores. O que são isso? Como o seu sistema imune está produzindo os anticorpos, está produzindo a defesa, os imunossupressores, eles vão baixar a sua capacidade imunológica para que você não produza os anticorpos, para que não ataque o seu corpo. É uma solução? Talvez você não vai ter o agravamento do seu problema autoimune, mas o seu sistema imune vai estar zerado. Então você vai estar sujeito a qualquer outro tipo de problema. Não é assim que se resolve o problema. Então nós temos que tratar a causa dessa permeabilidade ou da hiperpermeabilidade intestinal. E quais são as causas? A primeira é a disbiose intestinal e a segunda é o consumo de substâncias inflamatórias. O que são substâncias inflamatórias? Principalmente o glúten, leite derivados que tem a proteína caseína, que também é altamente inflamatória, assim como os açúcares refinados e alimentos processados em geral. Então devemos evitar isso. E a disbiose? A disbiose é o desequilíbrio das bactérias do seu intestino. São mais de 100 trilhões de bactérias que habitam o seu intestino, que são boas, más, oportunistas, mas o importante é que elas estejam em equilíbrio. Mas se o seu estilo de vida não é saudável, uma alimentação errada, bebe, fuma, sedentário, alimentos processados, industrializados, uso frequente de medicamentos, principalmente do tipo antibiótico, você com certeza está com disbiose. Então você tem que tratar a disbiose e a inflamação no seu intestino. Como tratar? Primeiro, se o seu intestino está pegando fogo, está inflamado, seu corpo está inflamado, para de jogar combustível na fogueira. Ou seja, então primeira coisa que você deve fazer é eliminar essas substâncias inflamatórias que nós já citamos. E o que vai recuperar da disbiose? Muitos alimentos, muitas substâncias que são importantes para o intestino funcionar bem e para que recupere da disbiose. Além de um bom consumo da água, alimentos fibrosos, por exemplo, colostro, muito importante também para o seu intestino. Assim como a cúrcuma é um anti-inflamatório, o ômega 3 que tem o DHA e o EPA também ajuda bastante, a vitamina D3 também fundamental para o seu intestino, os probióticos, alimentos que têm micro-organismos vivos também são muito importantes. Maçã cozida, assim como caldo de osso. Tudo isso é importante e pode ajudar na recuperação da disbiose, da recuperação do seu intestino. Mas as duas substâncias que não pode faltar em qualquer
qualquer procedimento de recuperação do seu intestino são duas substâncias que são essas: os prebióticos, que são a grande variedade de vegetais que você deve consumir. Quanto mais variado, melhor. São os prebióticos. E o segundo são os alimentos fermentados. Essas duas substâncias, prebióticos e fermentado, é a base para que você possa recuperar da disbiose, da inflamação do seu intestino, para eliminar a hiperpermeabilidade e começar a tratar as doenças autoimunes pela causa do problema. Para você conseguir os prebióticos e os fermentados, existem suplementos muito práticos que você pode usar no seu dia a dia. Eu recomendo a Floranil. Para quem não conhece Floranil, é um suplemento à base de vegetais baseado na macrobiótica, criado pelo professor Michio Kushi, papa da macrobiótica moderna, que, baseado na pirâmide macrobiótica, selecionou 40 mais 40, ou seja, 80 vegetais equilibrados nutricionalmente e energeticamente, e fermentou tudo no mínimo 6 meses. E você tem esse suplemento que nós chamamos de Floranil. Ou seja, quando você consome esse Floranil, é como se estivesse comendo toda a base da pirâmide macrobiótica. E você vai estar atingindo os 2 pontos principais para hiperpermeabilidade. Ou seja, você está consumindo uma grande variedade de vegetais e fermentados. É um suplemento que pode ajudar a recuperar e principalmente tratar a causa do problema. Faz parte da linha de suplementos da NIL. Mais informações sobre esse problema e outros problemas de saúde, entre no site da NIL e visitem as nossas redes sociais. Muita saúde para você!